Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do segundo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, o mais novo spin-off de Game of Thrones. Tivemos bastante referência nesse episódio, algumas referências até a Casa do Dragão. Vamos falar cada detalhe que a gente teve no segundo episódio, nesse novo episódio. Vamos fazer uma análise detalhada, então vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando um pouco mais sobre a história de Sir Arlan junto com o Dunk, com o Sir Duncan, né? A gente vê ele contando e ele narrando um pouco da história de Sir Arlan até a sua morte novamente. A gente já tinha visto no primeiro episódio a morte de Sir Arlan e como que isso aconteceu. A gente não sabia muito bem quem ele era e por que ele aconteceu essas coisas. A gente então agora é explicado desde de como era a sua relação com o Sir Dunk e como foi a sua própria morte. A gente realmente viu que Sir Arlan era um grande guerreiro, mas que realmente não tinha filiação nenhuma em uma casa. Isso porque, né, isso inclusive mostra o porquê o Sir Dunk tá com tanta dificuldade para conseguir se inscrever em um torneio, para ter a sua bênção ali de alguma casa, por conta do Sir Arlan não ser nem lembrado por ninguém e por ele não ter nenhuma casa. E é justamente esse um grande ponto que a gente começa a ver. O próprio Sir Dunk fala com diversas representações de cada casa e ninguém se lembra de Sir Arlan. Ninguém lembra do seu grande cavaleiro quando o Sir Dunk era apenas um escudeiro. Ninguém se lembra dele. Ninguém sequer, liga para o que ele fez ou deixou de fazer como um cavaleiro. E isso pesa muito para o Sir Dunk. Ele fica chateado com isso tudo. Tanto que a gente vê o Egg sendo esse escudeiro mesmo para ele. Não só de dormindo ali com ele, mas sendo um escudeiro de ficar com o cavalo. Sir Dunk já confiando algumas coisas a ele. Ele mesmo junto com ele ali vendo aquele aquele teatro de marionetes ali. Aonde, né, o próprio Sir Dunk junto com o Egg estão com uma relação muito boa. O Egg está pedindo conselhos para o Sir Dunk de como que ele pode ser um cavaleiro. O próprio Dunk está ajudando o Egg também nisso tudo. E a gente consegue ver essa relação entre os dois melhorando a cada dia. E que o Egg realmente está servindo como esse grande escudeiro para o Sir Dunk, que vai ser muito importante. A gente vê então o Lord Ashford junto com os Targaryen chegando. Ali a gente já vê uma referência interessante ao próprio Baelion Targaryen, que é aquele herdeiro do Trono de Ferro, como ele mesmo é chamado. É uma óbvia referência, uma clara referência à Casa do Dragão. A Casa do Dragão literal, não a série, né? A Casa do Dragão, a Casa dos Targaryens, onde nós vemos Baelion Targaryen, que é o primogênito de Daemon Targaryen. Ele mesmo que é o grande herdeiro do Trono de Ferro, como é falado. Vemos ele junto com seu irmão Lord Ashford, que inclusive está dando esse pontapé para o grande torneio que a gente está vendo. A gente então vê o Dunk se envolvendo com a nobreza. O próprio Targaryen fala com ele e acha que ele é um lacaio, acha que ele é um limpador de cavalos, e ele mesmo fala que não é. E o próprio Targaryen fala que a cavalaria está em um nível, exorbitante. Está horrível a cavalaria se aquele ser ali, que é o Sir Dunk, é um cavaleiro. A gente também vê ele conversando com aqueles outros cavaleiros de reinos e serve até como uma lição para ele. Depois ele descobre que aquele cara não era filho de um pescador, mas serve como uma lição ali até de incentivo para o próprio. Ele então começa a escutar algumas conversas ali atrás do próprio Baelion Targaryen com o Lord Ashford e a gente descobre que o filho do Lord Ashford está desaparecido. Exatamente, galera. A gente tem essa notícia de que o filho dele, os filhos, né, estão desaparecidos e possivelmente já estão mortos. Por isso pode inclusive atrasar um pouco o torneio, o grande torneio de Ashford, mas também pode ser algum tipo de referência, a gente pode ver alguma coisa acontecendo desde então, até porque a gente pode ter isso vindo futuramente aí se mostrar dentro da série. Eu não vou falar muito sobre o que isso pode acontecer, as teorias que eu tenho, porque eu posso dar spoiler do grande plot twist que é da história do livro, pelo menos. Eu não vou falar muito disso aqui, mas os filhos, né, dele, os príncipes que estão perdidos, podem aparecer dentro da série de forma muito inesperada pela gente.
Vemos então Sir Duncan conversando com Ashford, conversando ali com Baelion Targaryen. Ele então é finalmente abençoado, cara. Ele então está completamente pronto para se inscrever dentro do torneio de cavalaria que ele tanto queria entrar. Porém, ele não pode representar o escudo, ele não pode representar o símbolo do Sir Arlan no caso, que era o seu cavaleiro, porque ele não é filho legítimo dele, né? Como o próprio Ashford fala ali com ele, você não é filho legítimo, ou seja, você não pode representar. Você tá inscrito no torneio, você tem essa bênção, até porque ele lembra do Sir Arlan, é a única pessoa que lembrou do Sir Arlan ali, junto com o Duncan. Ele até fica ali meio emocionado quando ele vê que alguém lembrou do Sir Arlan, né? Mas ele precisaria de um novo emblema. Agora o Sir Duncan vai ter um emblema próprio, e isso aqui é muito interessante, rapaziada. A gente inclusive vê ele indo atrás da Tanselle, né? Da Tanselle, que é aquela garota que ele tava um pouco apaixonado, a garota dos shows, do teatro. Ele ficou um pouco apaixonado nela no primeiro episódio e vemos ele apaixonando nela de novo. Eles têm essa conversa e ela consegue transformar escudos. Ela personaliza escudos. Ele então dá as ideias para o seu novo emblema e ele vai criar um novo emblema com a ajuda do seu grande escudeiro Egg. É interessante a gente ver essa construção desse escudo, a gente vê essa construção disso tudo. A gente também vê o teatro da própria Tanselle ali que conversa com o Dunk. O teatro em si conta a história de romance de Florian o Bobo, ou Florian o Tolo, tanto faz, né? Essa história de romance que foi muito contada por Starks, né? Que a gente viu em Game of Thrones. É uma história de romance que já foi mencionada na série de Game of Thrones e agora nós vemos ela em teatro. A história de Florian o Bobo, que é retratada aqui. Possivelmente a gente deve ter alguns teatros a mais aparecendo, fazendo referência a histórias que a gente já teve contada dentro de Game of Thrones. A gente vê então a cena ali do cabo de guerra, que é muito importante para o próprio Sir Duncan. Ele então vence o cabo de guerra junto com o próprio Egg e vemos ele levantando o Egg, ele super feliz ali no cabo de guerra, e a gente vê que ele foi o mais forte. Isso aqui é uma prova de que ele não desiste. É uma prova de que Sir Duncan pode estar completamente assustado, pode estar completamente decepcionado com algumas casas por não terem, por exemplo, lembrado do Sir Arlan, mas isso prova que ele não desiste e que Sir Duncan não vai desistir o quão rápido para isso tudo. Ele inclusive conversa com o seu próprio cavalo, aonde ele se questiona se ele é um tolo por ele estar tentando ser um cavaleiro, por ele estar tentando, né, ir para cima, e a gente agora faz essa ligação até com a própria história de Florian o Tolo. Ele se pergunta se ele é um tolo. Será que Dunk é o tolo ao invés do Dunk o alto? Não, nada disso. Ele só não quer desistir. E ele tá correndo atrás do seu maior sonho, mesmo não tendo uma casa ao seu lado, tendo que criar um novo emblema e nem podendo representar o emblema do Sir Arlan, que foi o seu grande cavaleiro. Ele não vai desistir, porque ele é muito forte. Ele tem uma conversa interessante com o Egg, onde o Egg fala sobre algumas casas, tanto a casa Targaryen, tanto outras casas, e ele mesmo fala que aquele cara não era filho de um pescador nenhum, e quebra com as expectativas do Sir Dunk. É interessante a gente ver que o Egg sabe muita coisa sobre os reinos e sobre as casas. Por que ele sabe disso tudo? É um ponto pra gente se questionar. Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso, porque ainda estamos no segundo episódio, mas é um ponto pra gente, prestar atenção. Liga o pisca-alerta pra isso aqui e fiquem atentos com o próprio Egg. Se você não conhece a história do livro, fica atento com o Egg por ele saber coisas demais. Isso tá soando um pouco estranho e a gente deve ver se desenrolar nos próximos episódios. A gente então vê ali a cena final do episódio do próprio Dunk conversando com o Egg, e o próprio Egg naquele momento faz uma referência até aos bastardos Blackfyre, o que aconteceu lá na série de Casa do Dragão também. Aquele acontecimento onde uma guerra que aconteceu há 15 anos atrás, se eu não me engano, relacionado aqui a Cavaleiro dos Sete Reinos, há 15 anos antes aqui da série. Aquela guerra ali dos bastardos de Blackfyre, que se eu não me engano também é referenciada em Casa do Dragão. Eu não me recordo, tá? Eu não me recordo, não tenho certeza. Mas no momento em que o próprio Egg tá brincando ali, ele faz referência aos bastardos de Blackfyre. E naquela conversa o Sir Dunk questiona se o Sir Arlan realmente foi um exemplo pra ele. O Sir Arlan nunca foi conhecido por ninguém.
ele dormia com prostitutas, ele não era falado e ninguém falava sobre ele, ele não era um cavaleiro de fato, ele não era um cavaleiro treinado, ele bebia. Será que ele era um grande exemplo? E o próprio Sir Duncan se auto-responde: era um grande exemplo, porque ele formou ele formou o Sir Dunk. Dunk só é alguém porque o Sir Arlan, que era só um cara qualquer e que ninguém se lembra dele, formou o Sir Dunk do jeito que ele é. E ele mesmo fala: eu vou provar amanhã no torneio que ele me formou, que ele fez o grande campeão do torneio. Sir Dunk não desiste, galera. Ele vai pra cima e ele é muito capacitado. A gente sabe disso aqui. A gente também teve algumas referências na própria fala do Egg ali anterior, quando ele tá conversando com o Sir Dunk, sobre Dustin Dale, aquele lugar onde a gente também viu em Casa do Dragão. Esse eu tenho certeza que a gente viu em Casa do Dragão. Dustin Dale apareceu e, se eu não me engano, teve até aquele massacre na praia, não foi? Aquele massacre na costa ali daquela praia, em Casa do Dragão. Então é uma referência que o Egg também faz, mais uma vez mostrando que o Egg tá sabendo de muita informação da história e das casas. É da gente se preocupar. Falando em casas, nós tivemos referência a algumas casas aí dentro desse episódio, pra gente finalizar falando sobre as referências das casas que a gente teve. Foi o caso da Casa Florent, onde nós tivemos referência à Casa Florent nesse episódio também, ali mais pro começo. Também tivemos referência à casa de Hayford, também apareceu aí no episódio a própria casa. A casa também de Tyrell, né, que também foi referenciada aí nesse episódio. A casa de Barrington, que a gente também teve representando no primeiro episódio, né? Também tivemos referência à casa de Barrington no primeiro episódio, e aqui também. Também tivemos referência à casa de Hightower, que aparece aqui nesse episódio também. E a última casa que nós tivemos sendo referenciada nesse episódio foi a casa de Craighall. Foi uma casa também referenciada nesse episódio aqui. Não tivemos muitas referências a não ser essas, mas tivemos referências que se ligam à Casa do Dragão e algumas produções. Ainda estamos no segundo episódio, então a gente não deve ter imensas referências aparecendo por enquanto na série. Mas essas foram algumas que eu consegui pegar desse episódio. Bom, mais um episódio curtinho, mas que já deu pra gente pegar a noção de muita coisa que pode acontecer e que tá se encaminhando pra acontecer. A série tá indo pra um caminho muito bom e eu tô muito empolgado. Comentem o que vocês acharam desse episódio, das referências que vocês pegaram. Comentem se vocês pegaram mais alguma referência que eu não consegui pegar, por exemplo. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!